Ei, pera aí, calma aí, não pula o vídeo não. Nem passa rapidinho. Vou falar uma coisa rapidinho pra você. Se inscreve no canal aí, deixa o like, ativa a notificação e compartilha esse vídeo. Sabe o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer uma questãozinha da Unicamp 2025. Olha só, como a Unicamp 2025 não é assim tão difícil não. Ela pega conceitos mais básicos na primeira fase. Olha o que a gente tem aqui. Reparem que é fundamental você conhecer as unidades de medidas. Eu tenho aqui, ó, no painel, 42 volts. Volt significa o que mesmo? Diferença de potencial ou tensão elétrica. Então, olha, no painel, o valor de U é igual a 42 volts, certo? Aí, olha só o que eu tenho aqui também, ó. Na bateria, eu tenho 12 volts. Então, ó, na bateria, eu tenho U igual a 12 volts, certo? Belezinha? Tá, o que nós temos aqui de informação importantíssima também? Nós temos a seguinte informação. O valor da potência é igual a 4.662 watts. Ele falou isso aqui, ó. Lembrando que potência é o quê? Energia transformada por tempo. Então a mesma potência que tem lá no painel está sendo transformada é a da bateria. O valor da potência, ó, é igual a 462 watts, certo? Vamos focar no comando dele? O que ele está pedindo aqui, gente? Ele está pedindo para nós o valor da corrente no painel e a corrente na bateria. O que eu preciso lembrar aqui? Eu preciso lembrar que potência é I vezes U. Então, potência sobre U é igual a I. O que eu faço para achar a corrente no painel? Pego a potência e divido pelo valor da tensão, certo? Se eu pegar 462 dividido por 42, dá 11 amperes. Se eu pegar, ó, agora para a bateria, pego a potência e divido pela tensão. Se eu pegar 462 dividido por 12, isso aqui vai ser igual a 38,5 amperes. Belezinha? Tranquilinho? O que vocês acharam dessa resolução? Ó, lembrando, isso aqui nos leva a assinalar a alternativa A. Coloca nos comentários aí. Foi simples? Foi fácil? Quer ver mais resoluções do vestibular da Unicamp, da FUVEST, da Unesp? Coloca nos comentários qual questão você quer. A gente resolve, tá bom? Vamos lá para mais uma questão da Unicamp 2025. Nessa questão é uma questão sobre dilatação. O gráfico é um pouquinho diferente do normal que nós estamos habituados, né? Mas a equação, vamos seguir com a mesma equação. Nós temos aqui, ó, a equação da dilatação linear. ΔL, que é a variação do comprimento, é igual ao comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Ok. O valor de ΔL sobre L0 vezes a variação de temperatura vai ser igual ao valor do coeficiente de dilatação linear. Repare uma coisinha, ΔL é sempre final menos inicial. Então, o que nós devemos pegar aqui no ΔL? Ó, é essa variação do comprimento. Essa variação do comprimento, ela vai ser igual a menos 20 vezes 10 elevado a menos 4. Menos por quê? Eu tenho que fazer sempre final menos inicial sobre o valor lá do comprimento inicial. Esse valor do comprimento inicial é igual a 2, vezes a variação de temperatura. Acompanhem comigo aqui, ó, no gráfico. A temperatura variou do 0 até 200. Então, essa variação de temperatura vai ser igual a 200. Isso é igual ao coeficiente de dilatação linear. Efetuando tudo isso daqui, vamos chegar no valor igual a 5 vezes 10 elevado a menos 6. A unidade medida é graus Celsius a menos 1. O que nos leva à opção B. Ok? Certinho?
Bom, vamos lá então para mais uma questão da Unicamp 2025. Nessa questão aqui tem um conceito muito importante. Ele fala que feixes luminosos de comprimentos de onda 1 e 2 propagam-se no mesmo meio. Se essas ondas propagam-se no mesmo meio, significa que elas terão a mesma velocidade, tá? O que caracteriza a velocidade de uma onda é o meio que ela está se propagando. Bom, agora, se elas possuem a mesma velocidade, lembrando da equação fundamental, lambda1 vezes f1 é igual a lambda2 vezes f2. Olha só o que nós podemos relacionar aqui, ó. Lambda1 vezes f1 dividido por lambda2 é igual a f2. Sem precisar fazer muita conta. Nós percebemos aqui que esse fator, lambda1 por lambda2, ele é um fator menor do que 1. Por quê? O lambda1 vale 128 nanômetros e o lambda2, 350 nanômetros. Logo, o valor de F2 ele tem um resultado menor que o valor de F1. A gente pode escrever ó, que F2 tem um valor menor que o valor de F1. Quando a gente tem a mesma velocidade de propagação, se a gente aumenta o comprimento de onda, sua frequência vai ser reduzida. Então, isso aqui nos leva à opção B. Olha lá a opção B, ele fala que F2 é menor que F1 e as velocidades são iguais. A alternativa B. Bom, vamos lá para mais uma questão então da Unicamp 2025. Nessa questão aqui, tem um dado muito importante que ele nos fala, que é o seguinte. Ele fala que R é a distância de um ponto até o centro da Terra. E a distância entre a Terra e a Lua vale 380 mil quilômetros, tá? Essa é a primeira informação importante que a gente precisa extrair do texto. A outra informação que é fundamental é que ele disse que essa sonda tem forças de módulos iguais exercidas sobre ela e tem sentidos opostos. Bom, se as forças tiverem módulos iguais e sentidos opostos, isso significa para nós que a força resultante é igual a zero. Lembrando lá da segunda lei de Newton, que força resultante é massa vezes a aceleração, se a força resultante for igual a zero, isso significa que a aceleração também vai ser zero. Bom, com isso, a gente consegue verificar no gráfico que quando a aceleração é igual a zero, a relação R por D é igual a 0,9. Então, se eu faço R dividido por D, isso é igual a 0,9. Tá, mas o que significa isso? Significa que se eu pegar a distância desse ponto até a Terra, eu teria um fator 0,9, o que seria 90%. Agora, e se eu pegar essa distância aqui, ó, do ponto até o centro da Lua, isso seria o equivalente a 0,1. Com isso, a gente praticamente responde à questão. Essa distância do ponto onde está localizada a sonda até o centro da Lua é 0,1 vezes o valor de D, que é 380 mil quilômetros. Essa distância seria, então, 38 mil quilômetros, o que nos leva, então, à alternativa A, ok? Fala galera, mais uma questão da Unicamp 2025 aqui com a gente, tá?
Essa questão, ela fala a respeito de uma sonda que está descrevendo, então, uma trajetória circular ao redor da Lua. E o que ele me pede nessa questão é a velocidade escalar dessa sonda em relação à Lua. Basta a gente verificar que, quando ela completa uma volta, nós temos aqui o comprimento de uma circunferência. Então, a gente substitui isso daqui, ó, o ΔS, né, por 2πr. Então, essa é a distância que ela vai percorrer. Em relação ao intervalo de tempo, o intervalo de tempo de uma volta, a gente também pode chamar por período, que é representado por T maiúsculo. Então, fica 2 vezes π, ele adotou 3, está ali no enunciado. A medida do raio vale 1,848 vezes 10 elevado a sexta metros. Bom, como eu coloquei ali o comprimento do raio em metros, eu vou deixar o período também em segundos, tá? Deixando o período em segundos, eu deixo 2 horas, 2 vezes 3.600. Esse 2 no numerador pode simplificar com os 2 no denominador. Efetuando, a gente chega então num valor de 1.540 metros por segundo. Essa questão, então, fica letra B. Fala, galera, belezinha, tudo bem? Galera, então estamos aqui com a prova da Unicamp 2025. Primeira questãozinha da Unicamp, uma questão sobre composição de velocidades. Lembrando, né? Compor significa somar, mas lembrando, é uma soma sempre vetorial. Bom, vamos lá. Nessa questãozinha aqui, ele fala o seguinte, ele fala que a velocidade do vento, segundo o sistema de referência dele, está apontando aqui, ó, para a direita. E nós temos aqui a velocidade do avião em relação a esse vento, que também aponta para a direita, tá? Então, para a gente resolver essa questãozinha aqui, ó, a velocidade do avião em relação ao vento mede 750 km por hora, sendo que a velocidade do vento apenas 250 km por hora. Bom, ele quer saber, então, de acordo com as opções aqui, nesse trecho B, qual seria, primeiro, a velocidade do avião em relação ao solo? Segundo, quanto tempo ele ia gastar para percorrer esses 2.000 quilômetros? Vamos lá. A velocidade do avião em relação ao solo nada mais é que a velocidade do avião em relação ao vento mais a velocidade do vento em relação ao solo. Lembrando que é soma vetorial, tá? Então, a velocidade do avião em relação ao solo seria os 750 km por hora mais os 250 km por hora lá do vento. Essa velocidade do avião em relação ao solo seria, então, igual a 1.000 km por hora. Ok, chegamos na metade do problema. A outra metade, essa é mais simples. É só a gente lembrar que velocidade média é ΔS sobre ΔT. A velocidade média do avião em relação ao solo, 1.000 km por hora. O ΔS, 2.000 km por hora. E aí já encontramos o intervalo de tempo. Então vamos lá, ó, o intervalo de tempo será 2.000 dividido por 1.000. Ou seja, ele vai gastar um tempo equivalente a 2 horas. Ok. Temos aqui o tempo e temos aqui o valor da velocidade do avião em relação ao solo. Isso daqui, então, nos permite chegar à alternativa D. Olha só, o módulo da velocidade média do avião em relação ao solo vale os 1.000 km por hora e o tempo de viagem, 2 horas, ok? Vamos lá agora para a última questão da Unicamp 2025. Bom, o que eu sempre comento com os meus alunos é ficar atento com as unidades de medidas, tá? Às vezes aparecem algumas que podem assustar.
Mas conhecendo um pouquinho as unidades de medida, aí você consegue se virar na questão. Olha o que aparece aqui, ó, watt por metro quadrado. Watt por metro quadrado. Bom, quando eu tenho essa unidade de medida watt por metro quadrado, watt é a unidade de medida de potência. Metro quadrado é a unidade de medida de área. Ele falou que isso é a intensidade solar. Ele representou pela letra I. Então, potência por área, isso daqui vai ser igual a 924 watts por metro quadrado. Vamos guardar essa informação. Ele me pergunta aqui, no final, a eficiência do painel. Bom, vamos ver aqui qual é a eficiência, como que a gente determina isso? Pegando aquilo que me é útil em relação ao total que eu recebo. Aquilo que me foi útil, ele colocou no enunciado, vale 462 watts. Tá, mas qual é o total que eu recebo? O total que eu recebo não é 924. O total que eu recebo é 924 vezes 2,5. Por quê? Porque eu tenho 2,5 metros quadrados de área recebendo toda essa potência. Então, aqui eu substituo por 924 vezes 2,5. E aí vamos chegar no rendimento aqui de aproximadamente 0,2. Esse rendimento, então, seria de aproximadamente 20%, o que nos leva à opção B, ok? Certinho?